Meu marido queria me proibir de falar com a minha amiga que fazia PG. E aí eu descobri o porquê. Mas não é porque ele me traía com ela e não era porque ela fazia PG também. Vocês vão ficar chocados. Meu marido, ele sempre foi melindroso. Ai, Rafa, melindroso. O que é melindroso? Na minha cabeça, melindroso é malandro, né? E aí a gente enfeita a palavra melindroso. Ele sempre foi meio melindroso, né? Eu me comecei a namorar com ele, a gente morava numa cidade, assim, razoavelmente pequena. E aí ele era aquele metido espertão. A cidade toda comentava sobre ele, só que ele era um gato, gente. Ele era aquele estilo, assim, que ninguém tinha na cidade. Então, ninguém tinha, só ele. Ele era bonito? Não, ele era charmoso e estiloso. Aí eu gostei dele, comecei a namorar com ele, acreditei no hipóteses, né? No potencial. Começamos a namorar. Não satisfeita, eu me casei com ele. Eu trabalhava no meu emprego, né? Numa empresa que tinha lá na minha cidade. E o meu marido, ele trabalhava de home office, meio que marketing, vendendo curso na internet. Como ele tinha uma lábia muito boa, ele tinha uma renda muito boa, porque ele conseguia fazer muito dinheiro. E aí na minha empresa entrou uma menina que durante o dia ela trabalhava nessa minha empresa e durante a noite ela fazia PG. Obviamente que ninguém sabia disso, ela tinha vindo de outra cidade. Só que aí, né, cidade pequena, a língua do povo é enorme, a gente acabou descobrindo. Só que eu não tenho preconceito com ninguém. Então, assim, ela se tornou muito minha amiga. Essa minha amiga, ela não trabalhava em um local específico, né? Ela atendia em casa. O que eu achava muito perigoso, né? Claro, pra ela, olha, pra sua segurança, é muito perigoso. Só que ela falava que era tudo muito combinado. Então, né? Cada um com seus problemas. Só que aí, ela já era o comentário da cidade, porque todo mundo sabia que ela fazia PG. Só que o problema é que as pessoas vinham de fora pra poder ficar com ela, pra passar a noite na casa dela. Então todo mundo começou a comentar dos carros diferentes que aparecia, né, na nossa cidade, que tava na casa dela. Pô, fofoqueiro, vizinho fofoqueiro. E aí o meu marido, num dia, de noite, veio comentar comigo se eu tava sabendo que tinha uma PG na cidade que trazia vários machos de outra cidade. E eu falei que sim, na maior naturalidade do mundo, e falei, ela trabalha comigo, inclusive, ela é muito minha amiga, gente finíssima. Ele surtou. Curte e comenta pra parte 2 pra poder dar blogs. Gente, ele simplesmente surtou em cima de mim e falou: como assim ela é a sua amiga? E eu falei: olha, se você estiver falando especificamente de fulana, né, ela é minha amiga, ela trabalha na minha empresa comigo durante o dia e de noite ela faz sim os PG dela, mas não tem nada que vai atrapalhar na nossa amizade. Ela me trata super bem, a gente se dá super bem, super se apoia no emprego. E aí ele começou a falar que não era coisa de mulher casada, que mulher casada não podia ter amizade com PG, que não sei o que ele não aceitava aquela amizade e que se eu continuasse com essa amizade ele ia me fazer sair do meu trabalho. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei: o quê, Jurandir? Repete, Juju. Sempre dei valor pra minha independência, macho nenhum ia me fazer perder meu emprego. A gente teve uma briga, eu falei que ele tava fazendo dilúvio em tampinha de xarope, eu falei: para de ser dramático. Quem que é a mulher aqui da relação? Geralmente mulher é mais dramática, né? E aí ele falando que não ia aceitar, que não ia aceitar. Eu desconversei, falei pra ele esquecer esse assunto, só que desde aí, na minha opinião, esse Juju, ele foi meio burro, sabe? Ele foi meio burro. Porque desde que eu falei que não ia parar de ser amiga dela, a minha vida virou um inferno. Esse macho largava todos os dias mais cedo do trabalho dele só pra poder ir me buscar no trabalho. Todas as vezes que eu falava que ia tomar alguma coisa com uma amiga minha depois do trabalho, que era ela e outras meninas, né? Porque lá onde a gente trabalhava, ninguém tinha preconceito com ela. Então ela tinha muita amizade. Ele surtava, ia me buscar, fazia escândalo. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Ele começou a falar que os amigos dele estavam falando que a mulher dele tinha amizade com o PG da cidade, não sei o quê. E eu falei pra ele que ele sabia muito bem que eu não ligava pra fofoca da cidade, que era pra ele superar isso. E aí ele simplesmente me deu um ultimato. Falou que se eu não parasse de falar com essa minha amiga, ele se separaria de mim. Eu, obviamente, que não cedi. A gente brigou novamente. E aí eu conversei com a minha mãe, falei o que tava acontecendo. E a minha mãe falou: filha, é um homem machista. Ele não deve querer que você tenha amizade com ela pelo trabalho dela, que não sei o quê. E aí eu falei: não. A minha mãe me perguntou: vale a pena você, né, estragar seu casamento por conta disso, não sei o que. Eu fiquei pensando e falei: eu posso arrumar um meio termo. E aí eu fui conversar com essa menina, que ela já tinha se tornado uma amiga muito importante pra mim. Expliquei pra ela que meu marido era um preconceituoso, machista, não sei o que, e que ele não queria que nós fôssemos amigas, e que eu ia falar pra ele que não era mais amiga dela, mas que a nossa amizade continuaria e tudo mais, que ele só não precisava saber, né? E que quando eu fosse fazer alguma coisa, tipo quando a gente saia pra beber, eu ia fazer escondido. Só que eu achei estranho que quando eu falei isso pra ela, ela virou pra mim e falou assim: ele te proibiu de falar comigo? Eu, sim. E aí ela olhou pra mim e riu, sabe? Assim, bem debochadamente. E aí ela falou: muito cara de pau. Gente, eu fiquei olhando assim
e não entendi. E fui pra casa encucada com aquilo, porque ela falou isso, virou e saiu. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa que só eu não tô sabendo. Eu vou pegar o telefone desse macho e vou dar uma olhada, porque é aquilo, né? Coisa que mulher madura faz. Esperei o bonitinho dormir e fui pegar o telefone dele. Gente, quando eu peguei o telefone dele, eu entendi tudo o que estava acontecendo. E não, ele não era amante dela. Curte e comenta pra parte 2, parte 3. Quando eu abri o telefone deles, meninas, lembra que eu falei pra vocês que ele trabalhava vendendo um curso online de home office? Mentira, menina. Menina, assim que eu abri, eu já vi que primeira coisa, o emprego dele não era vendedor de curso. Eu fui no WhatsApp dele achando que eu ia encontrar conversa com um monte de mulher. E, gente, tinha um monte de conversa com um homem apresentando garotas. Ele tinha diversas fotos de meninas no telefone dele. E aí ele tinha contatos, uma agenda, ele ia marcando anotações de fulana pode tal dia, ciclana pode tal dia, contas da empresa, tem que falar isso com o Romário, quem era Romário, tem que fazer isso, tem que ser aqui, tal dia eu vou ter aqui na cidade, que não sei o que acontece. Perto de onde a gente morava, numa outra cidade, tinha um cabarezinho que todo mundo sabia desse cabaré. Pois bem, meus amigos, o meu querido marido era sócio desse cabaré. E essa menina que fazia PG, ela trabalhava nesse cabaré, mas ela conseguiu esse emprego durante o dia aqui, e aí ela veio morar na nossa cidade. Só que para poder não ficar tão sem dinheiro, porque a gente não ganhava bem lá na empresa, ela continuou fazendo o PG. Só que o PG era diretamente na casa dela e era como se meu marido fosse o cafete dela, o cafetão. Então, o meu marido era o cafete da princesa. E aí, ele que arrumava os clientes, marcava endereço, ia na casa dela, bonitinho, não sei o quê. Como eu tava sempre trabalhando na empresa e nós tínhamos carro, direto ele ia lá na outra cidade pra poder resolver questões da empresa dele. E eu não sabia de nada disso. Por isso que ele ganhava tão bem. E eu sequer tinha noção que ele ganhava tão bem assim, porque ele falava pra mim que ganhava um valor, quando na verdade ele ganhava um valor muito mais alto, porque até o extrato do banco dele eu vi. Ah, mas aí você vai se separar dele porque ele é cafetino? Só porque... Não foi só por isso. Pra mim, isso já seria um motivo mais do que suficiente, com certeza. Mas não era só por isso. Analisando as conversas, eu descobri que além do querido agenciar as queridas, eles tinham como critério que eles tinham que fazer o test drive com todas as meninas que eles agenciavam. Ou seja, eles eram o primeiro cliente da menina. Todas as meninas que entravam, eles deitava, furiosa com elas. E aí, quando eu tava vendo a conversa, eu tava vendo ele falando: ah, mano, mas a gente tem essa regra, então eu já provei todas. Não, essa aqui é muito boa. E te indico essa. O que você gosta? Não sei o que. Ele conversava assim com o cliente, apresentava as meninas e falava se era bom, se era ruim, porque ele já tinha pegado. Ou seja, eu era chifrudona e meu marido ainda era cafetínicas. Na mesma hora, eu peguei o telefone dele, printei tudo, mandei pro meu, peguei o meu carrão e fui em direção à casa dela, que eu sabia muito bem onde era, que ela era besta, né? Quando eu cheguei lá, bati na porta, ela se assustou, falei, precisamos conversar. Eu com o telefone na mão e falando, você pode me explicar isso daqui? Aí ela me chamou pra sentar, né? Eu não nela, no sofá. Eu não culpei ela, porque ela falou, olha, eu não sabia como te contar, eu não sabia que ele era seu marido, eu descobri depois. E eu não sabia o que falar, porque envolve muita gente importante, eu não posso falar nada. Mas ele é sócio lá do cabaré, eu já tinha descoberto. Ele já deitou com todas as meninas, inclusive eu. Eu tava pra te contar, eu só não sabia como te contar. Era por isso que ele não queria que eu fosse amiga dela. Beleza, falei que tudo bem, desculpei ela, virei as minhas costas e fui pra casa. Quando eu cheguei lá, acordei o Juju nos tapa, com o telefone bem na cara dele, ele tentou negar, mas aí eu esfreguei o telefone na cara dele assim, que quebrou bem na cara dele, ele não teve como negar. Botei ele pra fora de casa e mandei pra toda a família dele pra explicar o porquê que a gente tava se separando. E foi assim que eu descobri que meu marido era cafetes.